Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. E claro, você está acompanhando a crise provocada pelas cheias no estado do Rio Grande do Sul, que acabou afetando pessoas e também empresas. O PIB do Rio Grande do Sul, que nos últimos 10 anos cresceu abaixo do índice registrado no país inteiro, 1,7%, já era baixo. E agora, como vai ficar a situação da economia do estado do Rio Grande do Sul? Para falar com a gente sobre este assunto, eu converso agora com o professor Pedro Luiz Bittenbender, que é pesquisador da Unijuí e também vinculado aos cursos de mestrado e doutorado de desenvolvimento regional com ênfase em cooperativismo, gestão e desenvolvimento. Professor, obrigado pela gentileza da entrevista presencial aqui no nosso estúdio. Uma honra estar com você, Leandro, a todos os que interagem com esse qualificado espaço jornalístico das diferentes mídias e principalmente para somar com qualidade nesta comunicação que nós tiramos os pés do Rio Grande, o coração, a cabeça continua lá, com toda esta dimensão da tragédia que vivemos. Uma tragédia que não é uma surpresa, mas é uma tragédia sim, porque não estávamos preparados. Com as adequadas políticas públicas, instrumentos de defesa civil, de organização voluntária e, por isto, requer um esforço, uma atenção e toda uma energia muito especial para atender a todos os cidadãos gaúchos, mas mais do que isso, atender a todos os cidadãos brasileiros, porque nenhum Estado vive isoladamente nesta estrutura federativa. Por isso, já aproveito de antemão aqui, como gaúcho, agradecer a este canal de comunicação e os seus multimeios, e através dele, a todos os cidadãos brasileiros e cidadãos de diversos países e continentes do mundo que têm externado a sua solidariedade. Com a voz amiga, com um abraço fraterno e esperançoso e principalmente também alcançando recursos para enfrentar cada uma das jornadas que se põem como prioridade a partir de agora. Esse é o nosso papel, professor, na verdade, estender a mão e mostrar o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, que a gente está vendo é uma rede de solidariedade que tem se estendido pelo país afora e que chega a emocionar. Eu, como gaúcho, por exemplo, fico bastante emocionado. Deixa eu pegar um gancho do senhor. O senhor disse, é uma tragédia, mas que não surpreende. Por quê? Porque todos aqueles que fazem ciência e orientam a sua atuação a partir da pesquisa, da ciência, da tecnologia e articulando isso com políticas públicas nacionais e internacionais, têm já prenunciado o aquecimento global, as mudanças climáticas e as suas diversas possibilidades e probabilidades de manifestações mais enérgicas. A das águas, ela foi uma expressão física, fisiológica, natural, por parte da natureza. Mas as secas nos anos anteriores, combinados, e outros fenômenos nacionais e internacionais que vêm sendo observados e acompanhados, cada um com os especialistas da sua respectiva área, nos aduzem para um olhar, primeiro, agora de valorizar e garantir e preservar a vida, mitigar os efeitos negativos e depois entrar numa agenda de reconstrução. Mas esta agenda de reconstrução com recursos públicos, com recursos privados e com mecanismos também muito sólidos, transparentes, de controle social sobre esta gestão e implementação dos recursos e, através deles, o planejamento já e das ações na perspectiva de que estes fenômenos, infelizmente, no futuro poderão se repetir com a mesma força, com menos força, esperamos, ou com riscos também deles verem ainda com mais robustez. Portanto, é este o entendimento. Por isto que precisamos tomar de forma conjunta, sociedade gaúcha, com apoio do governo federal, que vem manifestando conjuntamente as suas prioridades, sim, juntamente com os demais entes federativos, políticos, econômicos, sociais, no sentido de assumir
e implementar uma agenda afirmativa que nos coloque na perspectiva, principalmente, de recuperar o Estado, reconstruí-lo. Temos certeza disto, pela energia, pela solidariedade, pelo coração grande, até em homenagem a todos estes que, infelizmente, as águas, neste momento, levaram a padecerem a vida, entregaram a sua vida, e em homenagem a esses, os demais gaúchos irão sim reconstruir o Rio Grande, mas numa pauta que precisa ser reconhecida, uma pauta referenciada na sustentabilidade. Sem dúvida, os sinais já foram emitidos, só não lê quem não quer, né, professor? Agora, o senhor fez uma referência que acho que vale a pena a gente dar um passo atrás, que foram as secas que ocorreram em anos anteriores, recentes, agora nos últimos 3 anos, e de repente vem uma chuva sem igual. Quer dizer, 600 milímetros em 2 dias é algo que eu nunca tinha visto, efetivamente, pelo menos aqui no Brasil ou lá no Rio Grande do Sul, não. E a gente viu que 9 de cada 10 empresas foram afetadas, tiveram uma parte, pelo menos, do seu parque inundado, ou, no mínimo, tiveram algum tipo de impacto. As cooperativas, e aí a gente está entrando exatamente no tema da sua especialidade, elas não são uma unidade produtiva à parte desse processo, elas estão envolvidas nesse processo. E a gente sabe como o cooperativismo no Rio Grande do Sul era forte. Se eu trouxer um número, que foi que eu falei agora há pouco, quer dizer, um crescimento de 1,7% do PIB, e a gente olhar os últimos 10 anos e ver que o Rio Grande do Sul foi o 26º estado do Brasil em termos de crescimento econômico, como é que a gente explica o processo de retomada desse crescimento que o senhor demonstra tanta esperança de que de fato ele aconteça? Na combinação de iniciativas públicas fortalecidas, robustas, com programas que combinam recursos federais, estaduais e municipais. O Rio Grande do Sul tem uma das experiências de referência nacional e internacional, laureado inclusive pelas Nações Unidas como uma experiência que faz bem à democracia, que é a participação cidadã na decisão, na análise, na decisão e de prioridades dos recursos públicos, e principalmente no controle social sobre a gestão, a transparência e a viabilização desses recursos, que são os conselhos regionais de desenvolvimento, que são os conselhos municipais de desenvolvimento. Portanto, combinando iniciativas públicas, público-estatais, público-governamentais, iniciativas privadas, a combinação de mecanismos de organização pública, porém não estatais, que são da própria sociedade, onde estão também as universidades, estão os diferentes mecanismos de organização social do coletivo da sociedade que aí se constitui. E, portanto, esta pauta cooperativamente, seja no âmbito das organizações cooperativas, que durante este período do mês de maio realizam o Congresso Brasileiro de Cooperativismo, também a organização das cooperativas da economia solidária. Estou me referindo a esta dimensão de organizações, mas não só restrito às organizações cooperativas, mas a capacidade cooperativa da sociedade e dos seus diferentes espaços de organização, produção e trabalho, fazer frente a esta agenda de reconstrução da estrutura produtiva, porque no Rio Grande do Sul não tem nenhuma cadeia produtiva, por mais que não possa eventualmente ter sido afetado de forma direta com inundações ou com enxurradas, mas todas elas afetadas negativamente pelo fenômeno climático. Não há cidadão gaúcho e, portanto, a estes números, o Rio Grande do Sul também é um estado que vem progressivamente nos últimos anos tendo uma acomodação no movimento demográfico, ou seja, um estado brasileiro que está entre os 3 últimos em termos de crescimento, de mudança populacional, ou seja, tem uma estagnação demográfica com uma extrema desigualdade entre as diversas regiões do Rio Grande do Sul,
Se tomarmos no Rio Grande o esvaziamento populacional, especialmente das regiões oeste e noroeste do estado do Rio Grande do Sul, o esvaziamento não é simplesmente a imigração de pessoas, mas é a combinação da imigração com maior expectativa de vida, com redução radical da taxa de fecundidade ou de natalidade local. Portanto, são a combinação desses fatores, Leandro. Menos força de trabalho disponível. E que requer maior investimento em inovação, em máquinas, equipamentos, aos sistemas produtivos locais, não só máquinas e equipamentos para grandes empreendimentos rurais do agronegócio, mas também máquinas e equipamentos desenvolvidos para o trabalho da agricultura familiar, na produção direta de alimentos. Quer dizer, a produtividade ela não teria ganho em cima da força de trabalho, mas na substituição da força de trabalho por equipamentos que viessem inteligentes, a ganhar. Utilizando os novos fenômenos da inovação, da inteligência artificial, do trabalho, combinando a agricultura familiar com mais tecnologias de suporte também nestas ferramentas, não só reduzindo a necessidade direta de mão de obra, mas principalmente permitindo uma maior humanização do próprio trabalho rural. Portanto, olhando e observando as diferentes cadeias produtivas do Rio Grande do Sul, com vários projetos que vêm sendo desenvolvidos de pesquisa, seja do programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional que eu integro, que é o da Unijuí, quanto também de outros projetos de pesquisa que têm com este olhar, diretamente relacionado ao fortalecimento das cadeias produtivas e temas correlatos de impacto social, de relações com o cooperativismo, de políticas públicas, de gestão e governança, ou seja, que envolvem a maior capacitação, competência dos sistemas produtivos, tanto na organização econômica, tomando o triângulo de Elkington aqui, quanto na dimensão social, quanto na ambiental, nesta perspectiva da sustentabilidade. Mas é também reconhecer, dentro destas diferentes cadeias produtivas, Leandro, a necessidade da reformulação destas com as outras políticas públicas de moradia, de infraestrutura, de logística rodoviária, ferroviária, aeroviária no âmbito do Estado, combinando com os recursos e investimentos em inovação e ciência e tecnologia ainda maiores para que exatamente possam melhor responder aos desafios locais e, principalmente, investir na nova economia, em novas atividades agroindustriais de agregação de valor à produção dos produtos primários que o Rio Grande do Sul atualmente produz. E agregação de valor, seja a commodity soja, seja em atividades produtivas industriais na área do leite, na área dos suínos, em outros sistemas produtivos, como, por exemplo, um setor que ele é muito caro, que é o setor das olerícolas, por exemplo, que normalmente está mais presente nas regiões mais varzianas e, portanto, os impactos nocivos e negativos das enchentes envolve a todos indistintamente em toda a cadeia agroalimentar, em todas as suas dinâmicas. Então, para além de todos esses fatores, também o próprio custo de vida, custo da alimentação também será fortemente impactado por estas repercussões diferentes deste âmbito das tragédias climáticas e as suas repercussões no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu vou querer saber como fazer isso, professor, diante de uma situação econômica desfavorável para o produtor rural, como reinvestir. Mas isso daqui a pouco, depois do intervalo, pode ser? Tá bom, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Já, já. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre os impactos da chuva no setor produtivo do Rio Grande do Sul, sobretudo no setor cooperativista. Para isso eu recebo aqui o professor Pedro Luiz Bittenbieder, ele que é professor pesquisador da Unijuí e também ligado aos cursos de mestrado e doutorado de desenvolvimento regional com ênfase no cooperativismo, gestão e desenvolvimento. Professor, no primeiro bloco o senhor falou vai ser necessário
que se faça investimentos principalmente na nova economia. Como fazer com que o pequeno produtor, a gente sabe, por exemplo, que a sua região ela é composta por característica fundiária minifúndios, pequenas e médias propriedades rurais. E a capacidade de reinvestimento, a gente está vendo que o produtor tem sido cada vez mais sufocado exatamente pelas condições econômicas. Como fazer isso que o senhor falou, quer dizer, fazer essa mudança, dar esse salto tecnológico com uma capacidade cada vez menor de reinvestimento, cada vez mais o toniquete apertando, porque a gente viu aí 3 anos seguidos de seca, depois veio chuvas, prejuízos significativos. Qual é o caminho para sair desse brete? Um grande desafio posto não apenas a um entrevistado ou a uma estrutura de comunicação, mas é um desafio colocado à sociedade coletivamente. Coletivamente, porque não é uma responsabilidade exclusiva e, ao mesmo tempo, um direito exclusivo dos mandatários, inspirados apenas nas suas próprias elucubrações e aos poucos que muitas vezes escutam, ter mecanismos de escuta da própria sociedade para ela poder manifestar também as suas prioridades. Por isso, no Rio Grande do Sul, existe um mecanismo chamado de Processo de Participação Popular e Cidadã, Consulta Popular. Entendo que deva haver uma grande consulta popular aos cidadãos gaúchos, afetados direta e indiretamente, no mapeamento daquilo que o próprio cidadão entende também como prioritário, para além da reconstrução da infraestrutura logística rodoviária, para além dos investimentos mais emergenciais neste momento. Segundo, fazer um grande movimento de valorização que hoje tem de conhecimentos, de pesquisas, de estudos realizados em torno de estruturas governamentais, em torno de universidades, pesquisas de ciência e tecnologia nas diversas áreas. Terceira dimensão é envolver, sim, a representação de todos os segmentos produtivos, empresariais e de trabalhadores, porque esta é uma temática que nos afeta a todos, Leandro. Inclusive, não só os gaúchos, a todos os brasileiros. E entendo que toda esta solidariedade generosa dos cidadãos brasileiros, em todas as diferentes campanhas, deva se constituir um comitê, um conselho cogestor nacional, estadual e municipal, local, no sentido de coordenar de forma plural, suprapartidária, porque, por vezes, os fracionismos partidários eles são extremamente nefastos se formos observar outras tragédias mundo afora e onde estiveram presentes situações de interesses, por vezes, privados ou grupos de interesses, grupos políticos de interesses que são nefastos aos movimentos de retomada mais estruturantes e de coalizão. Bom, no Rio Grande e Brasil afora se vê enxurrada de fake news. São manifestações de pequenos ícones, o quanto essas manifestações não têm uma construção consensuada, acima de tudo, por isto, à luz da Labrida, por exemplo, a construção de um pacto socioterritorial que envolva o engajamento e o esforço de todos. Mas a sociedade gaúcha está madura para isso, na sua opinião? Precisa mais 2, 3 enchentes para amadurecer? Esta é a minha pergunta. Entendo que a maturidade tem 2 movimentos. Ela vem de dentro e outra que vem de fora. E entendo que toda a negociação, por exemplo, do Estado do Rio Grande do Sul com o governo federal deve estar casado não com perdão ou com simples alongamento de dívidas do Estado para com o erário, que é um problema sério do Estado do Rio Grande do Sul, mas sim a construção de uma agenda conjunta que envolva elementos de resolução do tema das dívidas. Tem, inclusive, uma equipe de economistas vinculados à URGS, que emitiu o documento já, tem várias manifestações de equipes especializadas que vêm manifestando
suas contribuições de forma mais estrutural. Por isso que enfatizei como segundo elemento, de reunir o que tem de mais nobre sendo produzido. A partir desta manifestação da primeira fase da emergência climática e da catástrofe, que concentra o foco, sim, dos gestores, dos políticos, em preservar a vida e construir as condições básicas necessárias à preservação da vida na sua continuação. Talvez o caminho do cooperativismo seja o caminho Era o adequado. passo que eu iria chegar agora. Por exemplo, a construção desta coalizão do conjunto de esforços políticos, econômicos, sociais, enfim, da sociedade organizada, orientada por um espírito colaborativo, e não só colaborativo, cooperativo. E esta se manifestando, por exemplo, com programas de reconstrução habitacional de forma cooperativada. Não é simplesmente só reconstruir a casa no mesmo lugar ou no novo lugar com menor probabilidade de futuros impactos negativos, mas a organização de cooperativas habitacionais que tem boas experiências no Rio Grande do Sul e no Brasil afora. Mecanismos, por exemplo, de produção e fortalecimento da agricultura familiar, que você bem destacou na produção de alimentos, com recursos estruturais e robustos de apoio para cooperativas de produção, cooperativas agrícolas, mas não só recursos de crédito para produção e para investimento. Recursos estruturantes também para capacitação, para mecanismos de gestão, para mecanismos de governança coletiva destas organizações. Portanto, políticas públicas robustas, com mecanismos de controle social e com cada uma das agendas sendo construída paulatinamente. E por isso que não existe um caminho único, Leandro. Qual é o caminho? O caminho, sim, é valorizar estudos que já foram feitos e que foram deixados, por vezes, em gavetas e não levados a cabo, estudos técnicos que já indicavam, e nós não nos preparamos, quanto, principalmente, o desenvolvimento, sim, de trabalhos orientados para o enfrentamento. Como já existem movimentos positivos no Rio Grande do Sul de capturar ideias, projetos também que visam fazer frente a esta perspectiva a partir do empreendedorismo, a partir da pesquisa, a partir da organização cooperativa, enfim, dos recursos nas mais diversas frentes, envolvendo o campo da educação, o campo social, da infraestrutura, da retomada e fortalecimento das cadeias produtivas. Quando me refiro à infraestrutura, são vários pontos. Viária, infraestrutura habitacional, enfim, com várias repercussões, mas principalmente, com isto, fortalecer os mecanismos de governança pública com participação cidadã e com controle social. Quando há o envolvimento dos cidadãos, através dos seus diversos mecanismos de organização, não apenas aprimora a gestão das políticas públicas, há, por consequência, uma maior corresponsabilidade dos próprios cidadãos coletivamente, me referindo pela sua dimensão de pertencimento, de reconstrução. E entendo que as façanhas do Rio Grande do Sul, expressas também no seu hino, também vão se materializar em termos de experiência, tendo os cidadãos gaúchos mecanismos objetivos e os conselhos regionais de desenvolvimento, consulta popular, não é apenas para definir uma pequena réstia de orçamento em programas pontuais, mas uma consulta cidadã e que seja cogerida ao nível de Estado, com os municípios e com a participação e a cogestão também dos organismos federais. Claro que isso sempre tendo presente também a participação de todos os diferentes entes de representação produtiva empresarial, produtiva dos trabalhadores, dos diversos segmentos organizados da sociedade. Eu não tenho dúvida que a reconstrução do Rio Grande vai exigir um esforço hercúleo de todos os gaúchos, mas eu tenho sentido, professor, nas manifestações de todas as pessoas que eu falo de lá, que há uma esperança de reconstrução do Estado, que há
que se enxerga na frente uma luz lá no fim desse túnel que parece assim tão escuro neste momento, mas é possível que lá na frente o Rio Grande saia mais fortalecido desse processo, com uma reestruturação, como o senhor mesmo falou, um repensar da sua própria economia, da sua própria organização social e política. É isso que a gente espera e deseja de todo o coração mesmo que isso aconteça lá no Rio Grande e essa recuperação venha a passos largos. A gente sabe que vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer, não tenha dúvida. Com certeza. Por isso faço voz, Leandro, ao que eu escutei do meu próprio filho, que desde a primeira volta reside em Lajeado, estava às margens do rio Taquari, felizmente com cama e teto seco, mas engajado voluntariamente nas iniciativas locais, e ele diz o seguinte: a todos nós que vivemos no entorno dos impactos mais diretos, não basta apenas nos impressionar, não basta apenas nos sensibilizar. Nos cabe este lugar de protagonismo, principalmente da boa nova, da energia positiva, do abraço fraterno, que todos os que foram diretamente afetados, impactados solidariamente impactados pelas enchentes, precisam deste apoio solidário, especialmente de todas as pessoas que valorizam a vida a partir da interação humana e todos os seus impactos. Por isso, não atentos apenas aos flagelados, mas à equipe de voluntários, às equipes das políticas governamentais, públicas, a todas as equipes envolvidas, porque todas elas também precisam de apoio, porque tem a primeira pegada, tem a segunda pegada e depois tem um processo também de apoio para todos esses que voluntariamente se engajaram. Por isso, dentro da estratégia gaúcha, neste momento com o coração e a cabeça no Rio Grande, mas com os pés aqui na base da emissora em Brasília, com esta perspectiva de que o Rio Grande do Sul precisa e vai com os pés no chão, com a cabeça para o alto e com muita fé e esperança no coração, vai reconstruir este Rio Grande, com o apoio do Brasil todo, com o apoio de tantas expressões e que novamente nós agradecemos aqui como humildes gaúchos que ambos somos, a todos os apoios recebidos de todos os lados deste planeta e que sirvam todas essas mensagens de apoio, de esperança, também da materialização da vontade, da reconstrução, de construir o novo e principalmente nos preparar melhor para a vida futura na perspectiva da sua sustentabilidade. Parabéns e muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Com essa mensagem a gente vai encerrar o programa de hoje, desejando para todos os gaúchos felicidade, recuperação, força, energia e, acima de tudo, muita, mas muita solidariedade para com o povo gaúcho. Para você que nos assistiu, muito obrigado pela atenção e a gente se vê. Até mais.